Eu vou te apresentar uma forma de estimular o desenvolvimento de sua criança, utilizando as ferramentas da Neuroganho, um curso com mais de 13 horas de aula, que você vai conhecer as etapas do desenvolvimento humano e os fundamentos da organização neurológica, além das atividades indicadas para a etapa atual de desenvolvimento de sua criança para levá-la à próxima etapa de desenvolvimento e te explicar a importância de fazer essas atividades complementares em sua casa. É para você que tem uma criança e sabe que ela é inteligente, que ela pode mais, tenha ela ou não tenha um diagnóstico. Se o desenvolvimento de sua criança é típico ou não, e se você vê dentro dos olhos de sua criança que ela está lá, aprisionada dentro de algum tipo de limitação, sim, Neuroganho é para você. Se você está disposta a aprender a metodologia da Neuroganho, que inclui organização neurológica, alimentação e o melhor ambiente para o desenvolvimento da sua criança, se você quer se comprometer a estimular o desenvolvimento de sua criança, se sua criança usa medicação controlada, os benefícios que vamos falar aqui vão demorar um pouco mais para serem notados. Por favor, nunca retire a medicação de sua criança sem o acompanhamento de um médico. Quando os progressos de sua criança começarem a acontecer, seu médico vai aprovar e te acompanhar na retirada gradual e segura das medicações. Agora, se você está satisfeita com o desenvolvimento de sua criança, Neuroganho não é para você. Se você acredita que sua criança já alcançou o máximo da capacidade dela, também não é para você. Pode parar esse vídeo aqui agora. Me formei em engenheira eletricista e me especializei em TI. Tinha um trabalho em horário integral e ainda prestava consultoria para uma outra empresa. Perto dos meus 30 anos, senti que era o momento de ter um filho. Era o meu relógio biológico apitando. Um ano depois, já estava com meu bebê nos braços e achava que eu seria feliz para sempre. Só que não. A vida não ocorre como a gente planeja. Meu filho não estava se desenvolvendo como as crianças típicas. Em seu primeiro aniversário, em vez dele bater palminhas e mostrar o número 1 com o dedo indicador, como a maioria das crianças faz, alguns até falam 1 ano, como meu caçula. Em sua festa de 1 ano, meu filho primogênito, que não falava, estava correndo de um lado para o outro com os dedos nos ouvidos. Ele não queria colo, ele não queria contato com ninguém, ele só queria sair de lá. Com 2 anos a fala não tinha vindo e, para piorar, ele também estava se machucando, se mordendo e batendo a cabeça na parede. O pediatra falava que cada criança tem seu tempo. Barulhos o incomodavam muito. Tínhamos a hipótese dele não ouvir bem, por isso a fala não tinha vindo. E já tínhamos passado por fono, otorrino, fazendo diversos exames auditivos e nada. Então fomos ao otoneuro, verificar se os estímulos auditivos conseguiam chegar ao cérebro. E fizemos o Bera, também que não mostrou nenhuma alteração. E nada parecia nos dar uma pista do que fazer. Inventei a banheira inflável para a box. Nessa época, era a única coisa que o acalmava e o deixava mais tranquilo. Ele adorava a água desde pequeno e ficava muito mais tranquilo lá. Mesmo assim, a banheira não resolveu o problema. Nessa época, ele também fazia fisioterapia, TO e ia na psicóloga. Aos 3 anos, estava extremamente seletivo. Não olhava nos olhos, não interagia com ninguém, não tinha amigos. Ficava muito tempo alinhando objetos. Nessa altura, ele já não dormia à noite. Levamos ao neurologista que pediu eletroencefalograma e tomografia, abre aspas, para saber se ele tinha cérebro, fecha aspas. Ele falou que uma criança que com cérebro já faria muitas outras coisas que meu filho não fazia. É claro que eu sabia que havia alguma coisa de errado e era por isso que eu estava lá. E nenhuma alteração nesses exames foi identificada. O neurologista disse que não poderia ajudar. Encaminhou a um psiquiatra. O psiquiatra disse: coloque uma escola para vermos o que vai dar. A primeira escola não foi boa. Ele não interagia com ninguém e ninguém ligava para ele. Aos 4 anos, tentamos uma escola especial. Foi terrível. Na primeira semana ele começou a gritar.
Na segunda semana, ele começou a chegar em casa machucado, com hematomas, e ninguém sabia o que acontecia lá. Um dia ele chegou descalço da escola, sem os sapatos, como assim? Onde estava o tênis dele? Adivinha? Ninguém na escola sabia o que tinha acontecido. O pior momento foi quando ele levou a sunga e toalha para a colônia de férias na escola e voltou em pânico com a água. Ninguém na escola viu nada de errado. Lembra? Ele amava a água e ficava super tranquilo na banheira. Só que agora a gente tinha costume de ir no sítio do avô e tinha uma piscina onde ele adorava ficar. E de repente, chegar lá perto da piscina, ele entrava em pânico. E se a gente chegasse, ele saía puxando a gente. Adivinha? Ninguém na escola sabia de nada. Nasceu o irmão e eu resolvi ficar com os dois em casa. Ele só parou de piorar, mas continuava gritando. Teste genético fiz, não deu em nada que justificasse qualquer coisa pela qual estávamos passando. Eu quase não tenho fotos dessa época, era muita dor. Eu não queria registrar aquela dor e ter que rever tudo aquilo depois. Mesmo com as terapias, aos 6 anos e meio já estava com 63 pontos no ATEC, que é o indicador de severidade do autismo. Ele foi criado pelos institutos do autismo para que os pais respondam em casa e acompanhem o desenvolvimento de como está indo as terapias da criança. O ATEC vai de 0, que é sem nenhum autismo, até 180, que é o máximo da gravidade do autismo. E meu filho, aos 6 anos e meio, estava com 163 pontos no ATEC. Estávamos em 2002 e vocês também já devem ter ouvido algo como autismo não tem cura. Desde que ele tinha 3 anos, eu pesquisava muito. Por que ele não estava se desenvolvendo? Por que ele não melhorava? Por que as terapias não estavam fazendo efeito? Muitas coisas eu experimentei, muitas coisas eu abandonei porque não faziam absolutamente nenhuma diferença. Quando ele tinha 6 anos e meio, conheci o método Doma. Li todos os livros. Fiz o curso dos Institutos Veras e também do IHP. Comecei a aplicar os programas e em 2 meses ele estava falando palavras. Mas não só palavras, ele estava lendo baixinho as palavras que eu apresentava para ele no programa de leitura. Então me aprofundei neste caminho. Estudei os trabalhos da neurociência da aprendizagem do professor Pier, as orientações e ensinamentos do neurologista e nutrólogo Dr. David Perlmutter, alergia alimentar do Dr. Sabrá e as relações entre cérebro e intestinos, além dos preceitos da nova biologia do Dr. Bruce Lipton, que destaca a importância do ambiente para o desenvolvimento. E com o passar do tempo, os progressos do meu filho começaram a ser notados. Comecei então a fazer palestras gratuitas, como voluntária, em ONGs, para orientar mães com o desenvolvimento de suas crianças, e era cada vez mais procurada para partilhar minha experiência. Comecei a participar de grupos de mães no Facebook, no WhatsApp, e partilhar as minhas experiências e ver com muita alegria que as crianças que faziam as atividades também estavam se desenvolvendo, surpreendendo até seus terapeutas. Hoje, em 2021, meu filho tem 47 pontos no ATEC. Saiu de um autismo muito severo para um autismo leve. Mesmo os profissionais falando que nunca ia falar, nem ler, nem escrever, pois casos graves de autismo não têm solução. Sim, meu filho fala, lê, escreve, participa de atividades ao ar livre, corrida de rua, esportes ao ar livre, ajuda muito em casa e é uma pessoa maravilhosa. Foi aí que nasceu, dentro de mim, uma vontade maior de, além de compartilhar a minha experiência, também de dar as ferramentas para que mães, pais e familiares possam também fazer o desenvolvimento de suas crianças acontecer em suas próprias casas, dependendo apenas de acesso à internet e uma tela para a execução dos programas. Sobre as crianças com deficiências, hoje se reconhece a importância da estimulação precoce para o desenvolvimento. Para todos é óbvio que é preciso fazer a integração sensorial. É claro que atividades físicas
são muito importantes. Crianças com síndrome de Down que recebem o diagnóstico na maternidade e suas mães já saem de lá estimulando, têm um desenvolvimento completamente diferenciado. É claro que é importante todas essas estimulações, mas para dar melhores resultados, nós precisamos aproveitar essas atividades para criar novos circuitos neurológicos e fazerem o desenvolvimento acontecer. É preciso seguir os preceitos da organização neurológica, o caminho da organização neurológica. O cérebro se desenvolve com estímulos e o método mais eficiente de estimular o cérebro é através dos estímulos dos 5 sentidos e atividades físicas com foco no desenvolvimento neurológico, e não apenas atividades sensoriais e físicas como um fim em si mesmo. O cérebro tem ciclos de 8 a 12 semanas de formação de novos circuitos. Então, a melhor forma que encontramos para acompanhar o desenvolvimento é avaliar a cada 3 meses, o que nos permite as melhores condições de readequar o programa com base nas conquistas da criança neste período. Se a criança alcançou, mudamos os estímulos para que alcance a próxima etapa do desenvolvimento. Se ela está melhorando, mas ainda não alcançou a próxima etapa do desenvolvimento, aumentamos um pouquinho mais as metas. Agora que você conheceu o foco de nossa abordagem, existe a possibilidade de você mesma estimular para que o desenvolvimento de sua criança aconteça. As explicações dos fundamentos científicos que embasam o programa na Neuroganho são explicados no formato de curso, com mais de 13 horas de aula teóricas, 100% online, que você assiste em sua casa. É muito importante que você assista todas as aulas primeiro, para conhecer os fundamentos e as razões de executar cada atividade da maneira orientada. Temos aulas para cada um dos programas no curso e você poderá começar a execução de cada programa logo após assistir às aulas. Módulo 1 é o nosso módulo de boas-vindas, preparando o terreno, detalhamento de conteúdo. Este módulo eu considero ele fundamental, pois assim como um agricultor, antes de lançar as sementes numa terra, o que ele faz? Ele areja aquela terra, ele ara, ele coloca adubo, para depois aquelas sementes que ele lançar na terra vão ter muitas condições melhores de desenvolvimento. Então, nessa primeira aula, eu te passo a sua primeira tarefa para identificar se existe neuroinflamação em sua criança e quais as possíveis causas. O diário dietético é a sua tarefa nesse módulo e nossa ferramenta para fazer essa investigação. Módulo 2, neurogênese, neuroplasticidade e neuroaprendizagem. Aqui você vai aprender como são formados os novos circuitos e como evitar que a sua criança fique com o cérebro entupido. Módulo 3, desenvolvimento da linguagem, dicas práticas do que fazer e não fazer. Módulo 4, o ambiente ideal e como estimular o desenvolvimento da inteligência. Módulo 5, programa de leitura. O que é e como executar o programa de leitura com a sua criança. Módulo 6, considerações e programas de inteligência. Os programas de conhecimentos. Módulo 7, o programa de matemática. Desenvolvimento do raciocínio lógico. Módulo 8, perfil de desenvolvimento sensorial. Aqui você vai entender e aprender a importância, como identificar a idade neurológica de sua criança. Nós vamos detalhar o perfil sensorial, visão, audição e tato, com as atividades para cada nível de desenvolvimento de criança, o que você deverá fazer. E nós vamos também oferecer orientações sobre estimulação do olfato e paladar, que pode ajudar muito na questão da seletividade da criança. Módulo 9, perfil de mobilidade. Você vai ver as orientações da questão de mobilidade, equilíbrio, capacidade manual, coordenação motora fina e avaliação da fala de sua criança.
Módulo 10, o crescimento social. O que fazer e o que não fazer para ajudar no crescimento social de sua criança. Se você acredita que não tem tempo, lembre-se, o tempo vai passar de qualquer forma. O tempo é o maior inimigo de sua criança e quanto antes você começar, mais rapidamente você verá os resultados. Qualquer tempo que você puder fazer as atividades é muito melhor do que não fazer nada. Por favor, entenda, é um processo, com foco em fazer o desenvolvimento acontecer. É importante que as atividades sejam executadas diariamente para um programa de sucesso. Sobre os programas físicos e sensoriais, quanto mais próximo das metas, mais rápidos serão os resultados. Mas, se você não conseguir chegar nem próximo das metas, saiba que qualquer coisa que você fizer é muito melhor do que você não fazer nada. Não se julgue, não se condene. Eu sei que você estará fazendo o seu melhor. Aqui, preciso fazer um alerta para os programas de inteligência, leitura, matemática e conhecimentos. Sua criança vai amar os programas. E eu preciso que você seja firme e forte, porque sua criança vai pedir mais. E ela vai querer fazer de novo e muitas vezes no mesmo dia. E a gente tem uma meta de atividades, quantas devem ser feitas em cada dia e um intervalo de tempo para que o cérebro da criança possa receber aquelas informações, descansar e receber novamente em um período seguinte. Este intervalo é importantíssimo, porque senão você sobrecarrega o cérebro de sua criança com um excesso de estímulos. O resultado disso é, dentro de uma semana ou 15 dias, a sua criança vai estar com o cérebro tão entupido que ela não vai querer nem saber mais daquilo. E isso é um equívoco que algumas mães cometem na intenção de agradar a sua criança. É muito bom ver a criança interessada em alguma coisa e eu concordo com elas, mas é preciso ter um entendimento que existe um propósito, existe um método. E esse método tem uma frequência, uma intensidade e uma duração importante para serem respeitados. Não vamos entupir, por favor, o cérebro das crianças. Não vamos deixar que ela fique cansada ou estressada ou desinteressada. Resumindo, sua criança vai querer mais, esteja preparado, as crianças adoram. Se no primeiro momento a sua criança não quis mais e não ficou super interessada, eu vou te dar uma dica. Você pode estar apresentando os programas muito longe para a acuidade visual da sua criança naquele momento. Então, é só chegar mais perto e reduzir o tempo, o intervalo de cada uma das estimulações que você vai ver o interesse e a alegria dela acontecer. Não é do dia para a noite que tudo vai acontecer. A sua criança não vai dormir atípica numa noite e acordar atípica no outro, ou vai acordar um gênio na manhã seguinte. É um processo e o cérebro tem ciclos de 8 a 12 semanas. Então, vai depender muito de você seguir as orientações, seguir as propostas de desenvolvimento. E eu estou aqui, vou estar junto com você para te orientar e para tirar todas as suas dúvidas e te apoiar para que você consiga fazer a diferença no desenvolvimento de sua criança. Você pode mandar suas dúvidas pelo nosso WhatsApp. Elas serão respondidas para você e irão compor a nossa base de respostas. Então, muitas vezes, sua dúvida já pode ter a resposta em nosso banco de dúvidas. Se você quer viver a realização do sonho de ver o desenvolvimento de sua criança acontecer, clique aqui, inscreva-se. O acesso é imediato para a primeira aula. Você vai receber um e-mail para preencher o perfil de desenvolvimento de sua criança. Você tem garantia de 7 dias. Se não gostar da plataforma ou das aulas, pode pedir a devolução do seu dinheiro, que será integralmente devolvido.
Muito obrigada por sua atenção. Estamos ansiosos para receber suas mensagens, nos contando do quanto sua criança está se desenvolvendo com o programa. Te vejo lá.